Agora são 8h10. Vamos falar agora sobre o encontro do ex-presidente Lula com o Papa. E o nosso convidado é o Kjeld Jacobsen, ele que é consultor em relações internacionais. Olá, Jacobsen, bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar aqui desse encontro, né, com o Papa Francisco, do ex-presidente Lula. E o Lula afirmou em Roma, né, depois desse encontro, que a ganância dos interesses empresariais e financeiros é responsável aí pela revogação de conquistas de trabalhadores e também pelo aumento da desigualdade no mundo. Eu queria que você comentasse, né, a importância, né, até simbólica desse encontro do Papa com o Lula, Kjeld. Bom, em primeiro lugar, trata-se de um encontro de duas personalidades que comungam, sem querer fazer trocadilho, ideais comuns. No caso, o combate à desigualdade, que foi um dos objetos principais da política econômica e social dos 8 anos do governo Lula, além da preocupação com a questão ambiental, também refletida nas posições do Brasil nas diferentes conferências das partes, Copenhague e outras, também durante esse mesmo governo. E as recentes iniciativas tomadas pelo Papa Francisco, do Colóquio da Amazônia, né? E agora, em março, esse encontro sobre a economia de Francisco, reunindo centenas de milhares de economistas jovens, exatamente para debater alternativas a esse fenômeno, esse problemaço que nós estamos vivendo no mundo todo, que é a concentração de renda, e quem demonstra muito bem isso com números é esse relatório, são os últimos relatórios da Oxfam, divulgados no início do ano passado e no início desse ano aqui também, que demonstra que um pequeno número de bilionários tem mais renda do que metade da humanidade. E é um processo que está ocorrendo no Brasil também, e tem que ser combatido, e aonde o principal vilão, sem dúvida nenhuma, é o setor financeiro. Kjeld, ontem eu vi jornalista tentando minimizar a importância do encontro do ex-presidente Lula com o Papa Francisco, dizendo que esse encontro não estava nem na agenda oficial, mas justamente por isso, por ser um encontro reservado de 1 hora, isso é algo que o Papa não costuma reservar nem mesmo a muitos chefes de Estado, não, Kjeld? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma bobagem, porque é óbvio que o Lula atualmente não exerce nenhuma representação governamental. Portanto, o Papa não poderia recebê-lo como se fosse um diplomata ou se fosse um chefe de Estado. Nesse sentido, ele o recebeu enquanto personalidade, enquanto pessoa e político que é. E, nesse sentido, tem certos procedimentos diplomáticos adotados, aonde o Lula foi recebido na residência do Papa. Agora, o mais importante é isso, o que foi conversado e por quanto tempo essa audiência durou. E aí você tem toda a razão. A audiência de 1 hora não é oferecido a qualquer pessoa, não. E qual que é o impacto, né, desse encontro aqui no Brasil? A gente sabe que também existe um impacto no mundo. Ele foi recebido, inclusive, por juristas, né, super renomados na Itália, e que disse, inclusive, né, que criticando, né, a posição também do ministro Sérgio Moro em relação à Lava Jato, dizendo o Ferrajoli, né? Tem o Luigi Ferrajoli e o Franco Hipólito, né? E Ferrajoli denunciou os abusos da Lava Jato e disse que Sérgio Moro fez uma colaboração premiada com Jair Bolsonaro. Um dos maiores juristas ter esse posicionamento, falar dessa forma, ter recebido Lula, deve impactar também aqui a nossa política. Enfim, como é que você vê, Kjeld? Bom, primeiro em relação ao Papa Francisco. O Brasil, apesar do avanço de outras crenças religiosas, ainda é um país majoritariamente católico.
E o Papa é o líder, enfim, o chefe da Igreja Católica. Portanto, isso tem uma repercussão importante e que a população brasileira católica deveria tomar em consideração. Segundo, em relação aos juristas, não somente Ferrajoli, mas vários outros juristas internacionais muito importantes, como o Balthasar Garçon, a Herta, ex-ministra da Justiça da Alemanha, e vários outros, têm observado essa parcialidade da justiça brasileira, particularmente esta levada adiante pelos promotores de Curitiba e pelo ex-juiz Sérgio Moro. E dizendo claramente que um processo como esse que vitimou o ex-presidente Lula, em países civilizados, em países mais desenvolvidos, jamais teria ido adiante, porque houve um claro conluio entre quem julga e quem acusa, o que é inaceitável do ponto de vista de qualquer teoria jurídica razoável, democrática, decente, né? E o resultado foi esse que nós assistimos em 2018, a prisão do ex-presidente e a eleição da extrema-direita para governar o Brasil, em função do impedimento do ex-presidente Lula de poder concorrer em função dessas manobras todas. E é importante que isso seja denunciado no exterior, porque muita da influência jurídica que recebemos aqui, que nossos juízes do Supremo e de outras instâncias recebem, quem sabe isso possa influenciar a cair na realidade, né, do que deveria ser os procedimentos corretos do ponto de vista de um julgamento como esse. E no caso da importância desses juristas, né, que é o Ferrajoli é o pai do garantismo penal, e não são só os juristas, né, o próprio Papa Francisco, em mais de um encontro também com a comunidade jurídica, ele falou, não citou diretamente o caso do ex-presidente Lula, mas falou a respeito da prática do lawfare, condenou o punitivismo que existe aí muito forte, principalmente aqui no Brasil, mas também em outros países como os Estados Unidos, criticou o encarceramento em massa. Então o Papa Francisco também tem adotado uma linha aí de preocupação em relação ao justiçamento feito supostamente por uma justiça neutra, né? Não, sem dúvida. O punitivismo, na verdade, é mais uma violação atual dos direitos humanos, porque é uma prática demagógica, aonde se acusa sem provas e aonde se manobra na hora de decidir, na hora de julgar, conforme nós temos assistido aqui constantemente, e particularmente em relação às acusações contra o ex-presidente Lula. Keldy, vamos falar aqui sobre essa missão, né, que eles estão também colocando para a juventude aqui do Brasil e do mundo, né, em relação ao meio ambiente. O Papa tem 84 anos, o Lula tem mais de 70, e eles estão com uma mente completamente jovem nesse sentido da luta, né? Eu queria que você falasse dessa disposição, né, tanto do Papa quanto do Lula, já com uma certa idade e com essa disposição, né, total. E também conclamando a juventude do mundo a tentar mudar um pouco esse jogo, esse cenário internacional que está aí realmente com bastante presença da extrema-direita, né, Keldy? Como é que você também vê? Essa é uma combinação muito feliz do ânimo e da capacidade da juventude com o conhecimento, a experiência e a liderança que pessoas de mais idade, que já exercitaram, né? No caso do Lula, a presidência do Brasil, no caso do Papa, liderar da Igreja Católica, ou seja, essas iniciativas impulsionadas por eles e envolvendo a juventude, sem dúvida nenhuma, é uma saída absolutamente importante. Porque, por outro lado, há também pessoas de mais idade que combatem isso, né? E que nós temos que enfrentar. Então, os donos dos bancos, do setor financeiro,
os especuladores, esses juristas punitivistas, juízes e outros, também são pessoas, muitas vezes, de certa idade e que têm também a experiência pelo lado deles. Então, essa combinação que o Papa está propondo e que o Lula apoia, e que tem trabalhado também, é absolutamente feliz, é realmente acertar na mosca. Muito bem, ele só destacando aqui uma frase do Lula, né? Após o encontro com o Papa, durante a coletiva, ele disse o seguinte: quero lembrar que se a gente não cuidar da preservação do planeta, um dos principais animais em extinção é o ser humano, sobretudo os pobres. E pobres aí que estão na mira, né? Sempre do governo Bolsonaro. A gente viu aí a fala, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes, falando das empregadas domésticas que estavam indo para Disney, enfim, essa discriminação. E é importante, né, essa fala também do Lula em relação aos pobres, e é real, né? As pessoas estão passando muita necessidade, né, Keldio, aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, né? Não, é verificável claramente pelas estatísticas e números que a pobreza aumenta, que a concentração de renda aumenta, que tem pessoas que, por exemplo, nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, que as pessoas com 3 empregos, mesmo assim, não conseguem reunir renda suficiente para viver decentemente. E isso voltou a ocorrer no Brasil de uma maneira dramática desde o golpe sofrido pela ex-presidente Dilma e particularmente durante esse governo aqui. E não apenas expresso em políticas, em declarações. Essas declarações do ministro da Economia, de que pobre não tem o direito de viajar, enfim, essas barbaridades que ele tem dito, né? A reforma da Previdência, a retirada de direitos, e expressados assim abertamente, é um sinal de que estamos, de fato, vivendo um processo de luta de classes visível, aonde se buscam retirar dos pobres o pouco que ainda tem e que foram conquistados em governos anteriores. Perfeito, Keldio. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Ou para vocês também, bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com o Keldio Jacobsen, consultor em relações internacionais.